o Aristóteles. Bem, a ideia é a seguinte. O pensamento natural foi o seguinte. Deixa eu pegar essas figuras vazadas aqui embaixo. Eu acho que aqui não tem quadrado, né? Ou tem? Bem, mas tem uns retângulos, eu acho. Retângulo aqui. Esse. Pronto. Então a ideia é a seguinte, né? A princípio. O cara pega e pensa assim, vou tentar colocar uma figura dentro que eu saiba calcular a área. Aí o cara vai lá e coloca, por exemplo, um quadrado. Né? Tem a ver com o triângulo, né, professor, para encontrar a área? Sempre é possível usar um triângulo para encontrar a área, sim. Então, o cara vai lá e coloca um quadrado. Mas aí ele pensa, você mostra isso para o teu aluno, né? Se eu colocar um quadrado, eu sei calcular a área. Aí o aluno vai te dizer, poxa, professor, mas o quadrado é muito menor do que o círculo. Está faltando muito para chegar no círculo. Não é verdade? Ele não vai concluir isso junto com você? Vai ser fácil de convencer a ele de que o quadrado está pequeno, precisava de uma figura maior? Tem? Vocês acham? Sim, nesse caso, agora poderia explicar que essa sobra poderia representar por π, seria assim? Não, o π não ajuda em nada ainda aí. Porque o π seria o comprimento dividido pelo diâmetro. Não ajuda nem. A área, para convencer o meu aluno, que ela vai ser o comprimento multiplicado pelo raio. Por quê? Porque, pronto, eu não tenho o comprimento, eu não encontrei o comprimento pelo Sim, o comprimento é 2πr. A Ilaína está falando, só que está bem baixinho. A área ela vai ser o comprimento vezes o raio dividido por 2. Por quê? Pegar porque não é a metade, professor? O comprimento vezes meio raio, né? Professor? Meio raio. Meio raio. Raio dividido por 2. Oi, Ilaína. Se você colocasse um triângulo e a gente tentasse calcular a área do triângulo dentro do quadrado, dentro do círculo. Era menor ainda o triângulo, não era, Ilaína? Mas pelo quadrado também dá, calculando a área. A relação entre a área vai dar metade também. E com o quadrado. Como é? A gente não podia fazer, relacionar a área dos dois, do triângulo e do quadrado? Eu não vejo como, Ilaína, mas se você tiver uma ideia para me dizer como, você quer que eu coloque um triângulo aqui como? Onde estão os vértices dele? Um vértice aqui no meio? Não, ele viria do centro da circunferência e até uma ponta do quadrado e a outra até outra ponta. Um triângulo aqui. Isso. Depois aqui. Pode ser. Aí cada lado desse seria o raio, não é? O valor do raio. É. E aí? Aí eu posso dizer que a área do triângulo é A vezes H sobre 2, não é isso? A que você está chamando é isso aqui, é A. Isso. O H seria isso aqui. Que também é. E aí? Ficou pequeno. É melhor não hexágono. Viu, Ilaína? Aquela área ali ficou pequenininha, né? O hexágono, pois é. É isso que eu penso que vai acontecer na sala de aula. Os teus alunos vão começar a achar que o quadrado está pequeno.
aí eles vão querer uma figura maior, concordam? É, né? Acho que concordam. Sim, Aí- sim. Aí o cara vai pensar, poxa, vou precisar de uma figura maior. E lá ainda eu vou abandonar a sua ideia, viu? O pessoal está querendo uma figura maior, eu vou colocar uma figura maior. Pega um hexágono regular e coloca aí, vai encontrando. Vamos ver. Claro. Aí o cara pensou no hexágono. Vamos pensar no hexágono. Vamos ver o que a gente faz com ele. Opa, acho que eu vou preferir um hexágono vazado. Esse está azul. Deixa eu pegar um vazado aqui. Ah, olha, tem um octógono. É maior. Tá habilidoso na mesa, né, professor? Tô ficando. Olha, aí tem um maiorzinho. Vamos colocar ele mais para cá. Assim. Até eu acertar aqui, demora um pouquinho, mas eu acerto. Opa. Eu acho que eu fiz uma bobagem aqui. Inventei uma figura aqui que eu não queria. Vou tirar ele. Pronto. Opa, era para tirar o outro. Deixa eu trazer ele de volta. Pronto. Agora vai. É mais ou menos assim, né? O cara vai lá e sai colocando uma figura com a maior quantidade de lados que ele puder. Então, digamos que ele escolheu essa figura aqui. Colocou um octógono dentro. Pronto. Ficou mais perto, né? Você vai chegar para o teu aluno e vai dizer: se a gente calcular a área desse octógono, já está mais perto da área do círculo, não é verdade? Vocês acham que eles vão aceitar que está mais perto? Eu acho que sim, mas... É uma ideia, né? Eu tô dizendo a vocês o seguinte: quando forem professores, construam as ideias da maneira mais natural possível, mais intuitiva possível. Então, primeira coisa, não precisa dizer a eles o que é o π. Manda eles dividirem comprimento por diâmetro da circunferência do que eles quiserem em casa. Eles trazem os números. Eles mesmos vão notar que essa constante existe. Aí vocês dizem a eles assim: vamos dar um nome para esse número, já que ele aparece em todo lugar. Aí fulano você dá um nome, ciclano você dá um nome. Aí cada um pode dar um nome. A turma vai entrar na brincadeira com você vai se divertir com a turma. E aí quando terminar, nome para lá, nome para cá, aí você diz: olha gente, desculpe aí, mas a humanidade já deu um nome. O nome desse número é π. Pronto. Você vai apresentar o número π, ele não vai esquecer nunca mais, tá? Porque ele próprio descobriu o número π antes de tudo. Bem, aí você, com isso, você convence ele de que dá para calcular o comprimento como sendo 2πr. Beleza. Aí quando você vai falar da área, se você jogar para ele só a fórmula, vai ficar uma coisa chata, ele não vai guardar aquilo com carinho. Mas se você construir, conversando com ele como a gente está fazendo agora, isso fica para o teu aluno. Então, tá aí. Um quadrado estava pequeno. Aí você coloca um maior. Você conseguiu desenhar um octógono dentro? Beleza. Aí vem a ideia da Ilaína. A ideia da Ilaína. Vou pegar um triângulo que esteja aqui dentro. Na verdade, se quisermos, a gente pode começar a pensar em figuras que tenham ainda mais lados, né? Você pode pensar em umas figuras assim. Acho que vou colocar uma outra cor. Você pode pensar numa figura que tem ainda mais lados. E identificando logo o centro comum, aí você pode, a partir dele, fazer as outras figuras. Você pode fazer quantas figuras você quiser, né? Você pode chegar para o teu aluno e sair construindo figuras com a quantidade de lados que você quiser. E aí você vai convencer a ele que quanto mais lado tiver, mais perto da área da circunferência vai chegar. Não é isso? Não é isso que vocês acham que eles vão se convencer? Bem, é isso que eu espero que eles se convençam, né? Eles vão se convencer que se você tivesse uma figura aqui com 16 lados... Poxa, tá ruim de fazer algo aceitável. Deixa eu tentar fechar. Se tivesse uma figura com 16 lados, aí você estaria ainda mais perto da área da circunferência, né?
Mas a ideia da Ilaína, eu entendi. Eu acho que entendi. Bem, pode pensar em triângulo, como disse a Ilaína. Porque, por exemplo, para pensar na área desse octógono, se isso daqui é um triângulo, vamos chamar de AT, a área do triângulo. Então, o que acontece? A área do octógono, ela vai ser... A área do octógono vai ser igual a 8 vezes a área do triângulo. Então, o aluno vai perceber que é isso, né? A área do octógono é 8 vezes a área do triângulo. E é claro que se você dividir em 16 partes, aí você vai ter ainda mais triângulos, né? Se você for pensar numa figura com 16 partes... Opa, deixa eu colocar linha reta. Se você for... A ideia é diminuir a menor quantidade de espaço do lado, né? Isso, e diminuindo o tamanho do lado e aumentando a quantidade de triângulos, né? Então, como disse a Ilaína, a área desse triângulo que você constrói aqui, vamos olhar para o octógono para não ficar com a figura tão pequena. Se você for olhar a área desse triângulo que você construiu aqui, o que vai acontecer? A área do triângulo vai ser essa basezinha aqui, que é o lado, né? Eu vou chamar de L, tá, Ilaína? Vou chamar de L, que é o lado da figura que você colocou dentro da circunferência, e vou chamar de H, a altura. Então você tem que a área desse triângulo vermelho, ela vai ser o lado da figura que você colocou dentro, no nosso caso aqui no desenho é o octógono, vezes a altura do triângulozinho, dividido por 2. A área do triângulo vai ser isso. Você vai convencer o teu aluno que, para você saber a área da figura que você colocou aqui dentro, basta você multiplicar pelo número de lados. Você vê que aqui nesse caso você multiplicou por 8, porque o octógono tem 8 lados. Então eu vou chamar o número de lados de N, né? Então vamos lá, vamos escrever assim. Seja N o número. Professor, então o número de lados vai ser igual ao raio? Opa, não. Não, né? Não. O número de lados, para começar, é uma quantidade natural, é um número natural. E o raio é um número real. Então, pode ser irracional, pode ser racional, né? Geralmente irracional. Então, seja N o número de lados do polígono. Vou tirar isso daqui. Do polígono. Como é que a gente diz? A gente diz inscrito, né? Do polígono inscrito. E você pode escrever isso para o teu aluno, dizer a ele que inscrito é a palavra que a gente usa quando coloca dentro e circunscrito quando coloca fora. Então, seja N o número de lados do polígono inscrito na circunferência. Então, se você chamar de N esse número de lados do polígono inscrito na circunferência, então o que você tem? Vamos lá, você pode afirmar então que a área do círculo, que fica dentro da circunferência, ela vai ser igual a N, que é o número de lados, tá certo? Vezes a área de cada triângulozinho desse, vezes AT, né? Porque, é como a gente disse aqui em cima, a área do octógono, por exemplo, ela não vai ser igual, né? Na verdade, isso aqui vai ser aproximado, né? Não vai chegar a ser igual, mas vai ser aproximadamente isso. A área do octógono, por exemplo, ela é 8 vezes a área do triângulo. Então, a área do octógono é exatamente 8 vezes a área do triângulo. Mas se a gente começar a aumentar o número de lados, vai ficando cada vez mais perto da área da circunferência. Então, a gente pode dizer que a área da circunferência ela é aproximadamente N vezes a área do triângulo, onde o triângulo é exatamente construído dessa maneira que a Elaina disse. Pega o centro, liga em 2 vértices e aí você tem um triângulo, ok? Ou seja, a gente pode então afirmar que isso daqui é igual a N vezes, aí como é a área do triângulo?
é a medida do lado vezes a medida da altura e tudo isso aqui dividido por 2. Tudo bem até aí? Você acha que teu aluno vai se convencer de que vai ser aproximadamente isso? Ou alguém discorda que os alunos vão sentir isso? Vocês perceberam? Vocês sentiram que é isso? Dá para convencer o aluno disso? Eu acredito que dá, professor. Assim, porque mostrando não somente com a teoria, mas com essa prática, eles vão começar a ter um raciocínio bem mais lógico que antes. Mas isso é teoria. Tudo isso que a gente falou até agora é teoria. Entendeu? De certa forma, é porque assim, a gente está provando para ele, né? Sim, a gente está argumentando, né? De maneira bem intuitiva, mostrando a eles que na intuição natural de qualquer ser humano isso é aceitável. Não é verdade? Tá. Então, é isso que eu estou dizendo a vocês. Matemática, quando os senhores forem dar aulas, deve ser construída assim, a partir da intuição do ser humano. Matemática não é algo mágico, feito por pessoas geniais, só não. Tem muita coisa que é genial e é mágica. Mas todas são possíveis de serem entendidas se você começar assim, devagarzinho, a partir da intuição do ser humano, construindo cada coisa. E é assim que se constrói matemática. As matemáticas mais evoluídas, elas são construídas a partir da intuição e do desenvolvimento de pessoas que conseguem ir mais longe. Mas todos nós conseguimos ir bastante à frente na matemática se a gente construir as nossas ideias dessa maneira, tá certo? Intuitivamente, devagarzinho. Alguém tocou... E aí ele pode até trabalhar